nessa noite, agradecendo aos benfeitores espirituais dessa casa, que já se fazem presente, por toda a bênção de proteção, de intercessão, sendo eles, como emissários do Cristo, responsável pela rogativa da divina misericórdia para cada um de nós e para o nosso planeta, nesse momento de transição que a Terra atravessa, para que o amor e a luz se façam florescer em cada ser e cada irmão de humanidade. Rogar a Ele também que envolva o nosso companheiro e irmão caminho nas suas mais dúcidas energias, permitindo que ele encontre a sintonia plena com seu mentor espiritual, com a espiritualidade amiga que já se faz presente, para que o seu trabalho seja coroado de êxito, que ele se sinta sustentado pelos espíritos amigos, que ele encontre a serenidade na realização dessa sua tarefa, bem como na sua jornada evolutiva. Agradecer por mais esse momento, por cada companheiro aqui presente, por cada live, pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós e que Ele sempre seja o farol a iluminar as nossas consciências e as nossas vidas. Gratos por esse momento, Mestre amigo, e assim lhe pedimos a sua licença e a vossa permissão para iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Danilo, para que ele possa transcorrer sobre o tema Chico Xavier e a sua mediunidade. Vou colocar em você o microfone para o processo da transmissão para ler. Transmitindo para ele, pelo Instagram. Minhas amigas, meus amigos, muitíssimo boa noite. É uma satisfação voltar a essa casa, que sempre me acolhe tão bem, onde eu sempre me sinto muito bem recebido, por conta dessa hospitalidade habitual. É interessante que hoje eu retorno para que a gente fale desse assunto tão relevante para as nossas vidas, que é o exemplo. A gente hoje, na verdade, na noite em que nos encontramos nesta casa, estamos aqui imbuídos do intento, da intenção de aprendermos com o exemplo. Muitas pessoas se equivocam ao buscarem em grandes vultos uma atitude de louvor, de endeusamento. Muitas pessoas percebem que estes que são grandes exemplos para nós apontam o dedo, mostrando o caminho. Mas infelizmente essas pessoas ainda ficam olhando e admirando o dedo e dizendo: "Oh, que dedo lindo", em vez de seguir o caminho, em vez de ir para onde aquele dedo está apontando. Não é diferente com o exemplo de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que é uma grande referência. Vários autores vão afirmar, Marlene Nobre, Richard Simonetti, que Francisco Cândido Xavier é a segunda pessoa mais conhecida da doutrina espírita.
só perde para Allan Kardec, que aliás foi tema de pergunta de Show do Milhão ontem. E a pessoa não soube responder, pediu ajuda. Mas é um assunto importantíssimo, porque o que teve de gente procurando nas ferramentas de busca quem é esse tal desse Allan Kardec, isso é maravilhoso, né? Quanto mais as pessoas saibam, melhor, mais elas se nutrem de informações úteis, porque infelizmente nós vivemos inundados por informações inúteis. Infelizmente ainda estamos ávidos por sabermos informações que não agregam em nada valor às nossas vidas. Infelizmente a gente ainda liga a TV para assistir sobre tragédia, crime, situações drásticas, dramáticas. E como diz Marion Goodman, a psicanalista, é preciso que a gente tenha cuidado com a qualidade de informações que a gente consome, porque essas informações se tornam o ruído de fundo das nossas mentes. Olha que dado importante esse, hein? Fica ali como um ruído de fundo da nossa psique. Fica ali como uma espécie de pano de fundo do palco da vida. É o nosso inconsciente se estruturando. É preciso que a gente se atente aos bons exemplos. Falar de Chico Xavier é, sem dúvida, um grande desafio, porque ao mesmo tempo que ele angaria para si olhares benevolentes, dentro do seio do movimento espírita nós também temos pessoas que detestam, pessoas que abominam Chico Xavier. Existem pessoas que são completamente avessas, porque julgam que as obras de Chico destoam do fulcro da doutrina espírita. Muitas pessoas vão dizer que os livros psicografados por Chico Xavier têm conteúdo que não coaduna com o que Kardec expressou nas 5 obras básicas da doutrina espírita, a saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os 5 livros principais, portanto a nossa base. Raros são os que vêm à casa espírita e que buscam informação espírita por essas obras. A gente vê muita gente chegando aqui porque ouviu falar de um livro, ou leu um livro de romance, ou leu um livro e diz que é um livro espírita. Quando você vai ver, o médium que psicografou, nem espírita não é. Porque tem isso, né? As pessoas acham que porque foi psicografia, é espírita o livro. Ou então você viu um filme espírita lá no streaming, na internet. Aí quando você vai olhar, não tem nada de espírita. É porque fala do assunto espiritualidade. Aí as pessoas acham que se falou de espiritualidade, falou de mediunidade, é espírita. Falou de reencarnação, é espírita. Não. Isso eu ouvi desde quando entrei na Juventude Espírita, lá no ano de 1995, porque eu próprio também tinha esse tipo de questionamento. O que é espírita e o que é médium, por exemplo? Danilo, você é espírita, é? E você está vendo algum espírito aqui agora? A pessoa não sabe diferenciar espírita de médium, porque acha que é tudo a mesma coisa. Então, muitas pessoas acabam chegando aqui porque leram livros de fulana, de Beltrano, de não sei quemzinho, de Zé das Couve, e
não se nutre com a base, que é Kardec. Precisamos levar isso em conta, a necessidade do estudo da doutrina. E é claro, sendo bons kardecianos, que a gente fala kardecista, né? Mas o termo é um termo incorreto. O termo é incorreto duplamente. Primeiro, porque não seria kardecista e sim kardeciano, porque a mulher descrita por Honoré de Balzac é a mulher balzaquiana, a mulher de 30 anos. Não é a mulher balzacista, é balzaquiana. Do mesmo modo, a gente vai levar em conta o fato de que a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Então não existe essa coisa de kardecismo. Essa é uma visão que a gente vai dizer, mas tem um espiritismo kardecista e o que não é kardecista. Como é isso? Espiritismo não só. Não tem isso de kardecista e não kardecista. As outras religiões que são louváveis, honoráveis, respeitáveis, são outras religiões, não são o espiritismo. Mas as pessoas continuam ainda confundindo, e é óbvio que a gente leva em conta, sempre deixando claro que na verdade a doutrina de Kardec é que é a doutrina espírita. Outros nomes não cabem à palavra espiritismo, porque não é espiritismo. Eu sempre uso o exemplo da obra de Mendelssohn. O grande musicista Mendelssohn se notabilizou pelo fato de que ele simplesmente buscou em diversos castelos da Europa medieval onde é que estavam esparsas, espalhadas as peças musicais que foram escritas por Johann Sebastian Bach. E aí a gente vai pegar essas obras e vai dizer que essas obras são mendelssohnianas? Não, são obras bachianas, são de Bach. Pois bem, do mesmo modo a gente não vai dizer que os livros e as obras espíritas são kardecianas, porque na verdade são dos espíritos, e Kardec o tempo inteiro deixou muito claro que é obra dos espíritos, não é dele. Ainda assim a gente tem um ou outro respeitável pesquisador, como por exemplo aqui em Salvador tivemos Bernardo Loureiro, que dizia que dentro da obra de Kardec tem o conteúdo dos espíritos e o conteúdo kardeciano. Aí a gente concorda com ele. Aí a gente vai dizer que é verdade, porque os comentários de Kardec ao que os espíritos falaram é conteúdo de Kardec, óbvio, e claramente instruído e inspirado pela espiritualidade, como fica muito claro quando a gente lê o livro Obras Póstumas. A gente vai ver ali a inspiração dos espíritos ao longo de toda a vida de Kardec, para que ele conseguisse cunhar aquela obra. Pois bem, anos depois de Kardec desencarnar, encarna no planeta Terra no ano de 1910, em abril, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, do lado de Belo Horizonte, uma cidade chamada Pedro Leopoldo. Encarna Francisco Xavier, que na verdade ele não era Xavier, ele não foi batizado dessa forma. É importante deixar claro, né? Ele não tinha esse nome. É interessante porque a gente geralmente se refere a ele dessa forma, mas ele assume esse nome só na década de 60. Ele antes era Francisco Cândido de Paula. E só depois, inclusive isso foi um assunto interessante, porque havia um desafeto que queria o mal dele e escreveu para o ministro da Agricultura, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura, e pediu para demitir
Francisco Cândido Xavier. O chefe dele, que era diretor da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, ficou muito triste com aquela notícia, mas aí ele teve uma ideia, respondeu: não, aqui não tem nenhum Francisco Cândido Xavier, porque o nome dele, na verdade, era Francisco Cândido de Paula. E aí, com isso, ele se livrou da demissão por conta dessa situação de desafeição. Pois bem, ele nasce em Pedro Leopoldo e com 4 anos de idade ele tem os seus primeiros momentos mediúnicos, as suas primeiras experiências mediúnicas. E pouco tempo depois, é bom que se diga, a mãe dele desencarna. Dona Maria João de Deus desencarna. E o pai de Chico, sem saber o que fazer, com 9 filhos, manda os filhos de maneira separada para parentes cuidarem. A Chico coube a necessidade de morar com a madrinha. Só que a madrinha tinha ojeriza de qualquer assunto mediúnico. Chico vinha falar: eu vi minha mãe. Aí ela dava surra. Inclusive Chico chega a dizer que ele chegava a apanhar 3 vezes por dia, com hora marcada e sem motivo aparente. Ele chegou a ser submetido a uma situação extremamente nojenta, asquerosa. Ele era obrigado a lamber as feridas do filho da madrinha dele, porque ela acreditava que a saliva da criança pura e ingênua poderia curar ferimentos de longa data. E aí ela obrigava Chico a lamber a ferida. E a mãe dele aparecia e dizia: meu filho, se acalme que isso já vai passar. Nós já estamos colocando um remedinho na ferida e você não vai mais ter que viver isso. E ele se sentia consolado pela presença da mãe. Até que uma certa feita, a madrinha enfiou o garfo no ventre de Chico. Imagina que situação tensa, que situação difícil. E ele não podia chorar, porque ela batia mais nele se ele chorasse. E aí a mãe dele aparece para ele e diz que estava providenciando um anjo que iria tirar ele daquela situação. E não tardou para que seu pai se casasse novamente com Dona Cidália, que vai conseguir reunir todos os filhos do seu marido e ainda assim ter mais filhos, né? Ela ainda teve mais 6 filhos. E aí reuniu toda essa família e Chico trabalhando desde cedo, porque eles não tinham condição financeira, eles não tinham recurso. Chico começa a estudar aos 8 anos e, frequentando o curso primário da época, ele já começa a trabalhar numa indústria de tecelagem. E lá nessa indústria, como tecelão, ele estudava de manhã e de tarde, 2 horas da tarde, ele pegava no serviço para sair 2 da madrugada, todos os dias. E acordava às 6 da manhã, ia para a escola, para 2 da tarde estava tendo ponto no trabalho, desde cedo. Então ele só fez até a 4ª série. Olha para isso, hein? Só fez até a 4ª série e abandonou os estudos porque ele precisava trabalhar. E trabalhando, ele exerceu diversos tipos de trabalho. Trabalhou com diversas formas diferentes de trabalhar, e inclusive foi datilógrafo, trabalhava no Ministério da Agricultura já adulto. Mas antes disso, aos 17 anos, uma das suas irmãs foi acometida por um transtorno psiquiátrico.
ela passou por uma situação extremamente difícil. Naquela época, então, nem se fala, porque não havia cultura psiquiátrica que nós temos hoje. Então ela, enlouquecida, só foi ter um aceno de possibilidade de ser tratada quando o pai foi buscar numa fazenda distante um senhor que vem com sua esposa para atender a menina, e atendendo a menina diz que ela precisava ter um atendimento mais próximo, que ela precisava ficar internada na fazenda. E nesse momento é o momento que Chico tem o primeiro contato com a doutrina espírita, porque esse casal é espírita. E esse casal é que vai falar para Chico o que é que ele sentia, o que é que ele via, o que é que ele experienciava, porque ele, sendo católico, era mal visto e malquisto pela comunidade, porque achavam que ele estava endemoniado quando ele dizia que via espírito, quando ele dizia que escrevia. Inclusive na escola, ainda lá no 4º ano, ele ganhou um concurso de redação. E aí ele, no final, confidenciou para a professora que, na verdade, quem escreveu foi um senhor do outro lado da vida, um senhor do além, como ele falou. E aí, obviamente, ele foi repreendido, ele foi impedido de exercer a mediunidade desde muito cedo. Eis que o padre, que ele criou um vínculo muito forte, uma grande amizade, aconselhava ele a evitar qualquer tipo de alimentar isso de jeito nenhum. Era preciso se manter fiel a Jesus, e isso estava completamente excluído da possibilidade. Mas ele se mantinha ali, sempre muito religioso, muito respeitado, muito respeitável, se mantendo, respeitando a circunstância religiosa onde estava envolvido. Mas quando foi convidado por essa família, essa pequena família, esse casal, para conhecer o Espiritismo, aos 17 anos ele foi convidado a fazer o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado por ele e que até hoje existe, lá na cidade de Pedro Leopoldo. Ele começa ali a sua tarefa mediúnica, e somente anos depois é que ele vai conhecer o seu mentor espiritual à beira de um rio. Emmanuel se apresenta para ele com as vestes de um senador romano, à moda romana, e lhe diz que ele disse quem ele era e falou: você quer entender o que acontece com você e por que isso acontece? Quero. Então eu vou exigir de você apenas 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Está aí um dos grandes exemplos que Chico Xavier tem para nos dar, o exemplo da disciplina. Talvez, se a gente pode se inspirar na história dele para reverberar com as nossas vidas, seja a questão da perseverança, que o Cristo disse que é preciso perseverar até o fim. E Chico fez isso, perseverou, foi muito disciplinado, extremamente devotado. Talvez esse seja, inclusive, um dos motivos para que Valdo Vieira, um grande médium, que com ele fez uma parceria longa de diversas obras, fazia inclusive psicografia cruzada. Como é que é a psicografia cruzada? Um morava numa cidade, o outro morava em outra cidade. Um escrevia as páginas pares e o outro, sem qualquer contato, psicografava as páginas ímpares dos livros. E no final, eles se encontravam e juntavam as páginas e o livro estava pronto.
Olha como é a grandiosidade dessa mediunidade, pois Valdo Vieira rompe com Chico quando vai se dedicar exclusivamente à medicina na sua fala, mas posteriormente ele informa que ele não tinha a mesma disciplina que Chico. Ele dizia que Chico Xavier, inclusive desencarnou há pouco tempo, né? Ele que se tornou um grande pesquisador da projeciologia, ele dizia que Chico Xavier era um médium por excelência. Era um médium que conseguia manter a fidelidade mediúnica como nenhum outro. Ele próprio se colocando aí como inferior a Chico. E aí com isso a gente vai percebendo que há um grande exemplo em Chico Xavier para nós com relação à perseverança. Manter a perseverança. E Chico batalhou tanto na vida, ele psicografou mais de 450 obras. Isso rendeu até o ano de 2010, quando ele completaria 100 anos. Ele desencarnou na cidade de Uberaba em 2002, no dia da conquista do campeonato mundial. Vocês devem se lembrar disso, né? O Brasil ganhava o campeonato mundial de futebol e Chico Xavier, que havia dito que morreria num dia em que o país todo estaria alegre. E é exatamente o que acontece. Ele desencarna naquela data em uma parada cardiorrespiratória, já bem idoso, né? É bom que se diga. Ele já estava ali com 92 anos. Então ele desencarna e deixa um legado para nós. Ele psicografou mais de 10.000 cartas, mais de 10.000 famílias. Existem inúmeros estudos científicos interessantíssimos e recomendo a pesquisa, porque palestra espírita serve para isso, para que a gente se inspire a buscar mais. Não é para que a gente sente e fique na postura do obstetra dizendo: vem neném, neném, vem neném, neném, vem neném, neném, vem. Não é isso. Não é chegar aqui e achar que o palestrante vai derramar o conhecimento sobre os seus ouvidos. Não. O palestrante ele vai inspirar curiosidade para que a gente busque por nós, porque a necessidade do aprendizado é algo que nos vincula ao nosso saber. É importantíssimo falar isso, porque está lá na questão de número 898 do Livro dos Espíritos. O Espírito puro tudo sabe. Ou seja, se a gente está aqui num processo de purificação, num processo de ascensão espiritual, de autoiluminação, é hora de começar a tomar gosto por aprender. É hora de começar a ter ali o desejo de saber. E esse desejo precisa vir de nós. A gente precisa tomar gosto por estudar. Se um momento lá adiante eu vou tudo saber, então eu preciso começar a estudar agora. Me inspirar a tomar gosto por isso já. Porque saber é prazeroso, gente. É bom saber. É gostoso quando você sabe alguma coisa, né? E aí você lentamente vai percebendo o quão pequeno é aquilo que você ainda sabe. Como diz Sócrates, quanto mais eu sei que nada sei. E eu vou me robustecendo, eu vou amadurecendo e crescendo com aquele saber. Pois bem, Chico também nos dá essa sensação. Porque ele, acima de tudo, foi um grande exemplo de humildade. Se a gente pode aprender coisas importantes no exemplo de vida de Chico Xavier para as nossas histórias, o exemplo da humildade se destaca. Porque ele o tempo inteiro, apesar de escrever tantas obras tão profundas,
Quão profusa é a produção cultural de Chico Xavier. Meu Deus do céu. Eu digo para vocês, sem qualquer receio de estar aqui titubeando na fala, que os melhores livros que eu já li na minha vida foram psicografados por Chico Xavier. Quem aqui já leu, o melhor livro que eu já li de longe, e já li várias vezes, se chama Paulo e Estevão, que é uma obra magistral. É o melhor livro que eu já li, inclusive é o livro que dá nome à minha casa máter. Paulo e Estevão, ali na Rua das Ubaranas, na Amaralina, que o povo insiste em dizer que é Pituba. Pois bem, talvez não à toa, eu entrei naquela casa em julho de 95, fui muito bem acolhido e pouco tempo depois comecei a tentar ler, porque eu não consegui de cara não. Paulo e Estevão eu li até chegar na página 73, eu me lembro porque era uma coisa esquisita, parecia algo cabalístico. Não sei porquê, a 73 travava. Eu não conseguia adiante, não tinha como. Eu tentei ler 4 vezes. Foi na quinta que eu consegui passar da página 73. E aí também, depois dessa quinta, eu já reli o livro mais 5 vezes. E minha mulher sempre brinca dizendo: meu filho, você vai ler de novo esse livro? Você gosta, né, de sofrer, né? Desidrata, fica chorando, porque realmente é um livro muito emocionante. E esse livro é um divisor de águas na minha vida. Psicografia de Chico Xavier, pelas mãos do Espírito Emmanuel, porque Emmanuel inicialmente fala para ele que Chico teria a necessidade de psicografar 30 livros. Seriam 30, os 30 primeiros. E depois isso se tornou algo muito mais vultuoso, 450 obras, sem contar as escritas por outras mãos a respeito dele, a respeito dos textos dele. Pois bem, e no entanto sempre se manteve com a humildade dócil, amável. Ele dizia que ele era só um carteiro. Olha para isso. É óbvio que a gente sabe que o espírito se utiliza da cultura do médium, do conteúdo que o médium propicia em termos psíquicos. É nessa integração de animismo e mediunismo que a gente consegue o fruto da obra mediúnica. Ou seja, havia também conteúdo dele ali, por mínimo que fosse, porque ele era, sem dúvida, como disse Valdo Vieira, um médium por excelência. Ele mantinha fidelidade, mas ainda assim havia conteúdo dele ali também. Mas ele nunca reconheceu isso, sempre dando todo o mérito para os espíritos. E ali a gente vê como ele se fazia pequeno. Algumas vezes as pessoas liam os livros dele, como por exemplo, há 2000 anos. Ai, que livro lindo, que livro impactante. A história do senador Públio Lentulus, que ninguém é senão o próprio Emmanuel. A história dele, do contato dele com Jesus, da negativa que ele dá para Jesus, e como isso reverbera na alma dele até hoje. A gente vai ver aquilo ali ressoando na alma dele, naquele encontro em Cafarnaum, que Públio encontra Jesus para falarem sobre a filha Flávia, que estava com uma doença que achavam na época se tratar de um mal de Hansen, mas na verdade era algo como uma dermatite bolhosa, algo do tipo. E aí a gente vê ali naquele momento como aquilo reverbera ao longo dos séculos e faz com que Emmanuel seja tão profundamente tocado que vem nos tocar com seu exemplo através do próprio Chico, que também está na obra. Diversos relatos mediúnicos confiáveis vão confirmar se tratar ali na obra há 2000 anos. Chico Xavier é a filha de Públio Lentulus,
Flávia, é ele, que ali estava encarnado como Flávio. Aí tem gente que lê o livro, mas não sabia disso e fica assim, é mesmo? Mas rapaz, eu vou reler. Pois releia, e aí você vai gostar, porque vai ter aí um elemento a mais para compreensão. Aliás, os 5 melhores livros que eu já li na minha vida são esses da série histórica de Emmanuel. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Ai, Renúncia, meu Deus do céu, meu coração, aquele livro. Que magistral essa obra fantástica. São livros esplêndidos, são aprendizado puro. Ali a gente tem, sem dúvida, um crescimento imenso quando lê aquilo ali. Quando a gente pega as obras da série Fonte Viva, meu Deus do céu, são interpretações dos versículos bíblicos do Novo Testamento à luz da doutrina espírita pelo próprio Emmanuel. Aí a gente vai, Boa Nova, meu Deus do céu, que coisa fantástica, que maravilha de obra. Boa Nova, psicografia de um espírito interessantíssimo nessa história, porque Humberto de Campos, que quando estava encarnado ficou admirado da obra Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Ele ficou extasiado, ele olhava aquilo e dizia, meu Deus do céu, que fantástico, porque ele guarda o estilo de todos os escritores com fidelidade ímpar. O livro é muito bom. Monteiro Lobato chega a dizer que Chico Xavier merece não uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, mas quantas ele quisesse, porque aquela obra é ímpar. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, fantástico, maravilhoso. E aí a gente pega um livro como Boa Nova, Humberto de Campos desencarna e volta pelas mãos de Chico Xavier para escrever esse livro fantástico, que conta reportagens do que havia acontecido à época de Jesus, mas que não está relatado nos textos bíblicos. E Boa Nova me toca profundamente, porque me apresenta um Jesus alcançável, um Jesus que não está lá longe, distante, numa redoma. Não, é um Jesus próximo. É a sensação parecida com a que eu tenho quando eu leio Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo, traz de uma maneira poética o que Humberto de Campos trouxe em Boa Nova de maneira jornalística. E aí Humberto de Campos, com seu estilo maranhense, vem trazer uma obra esplêndida. E o que é que acontece? A família dele se incomoda. A família resolve processar a editora, que no caso era a Federação Espírita Brasileira, e requer no processo os direitos autorais da obra, porque ali está colocado um dilema. Se ficar constatado que realmente é uma obra autêntica, a família quer os direitos autorais. Se não ficar constatado, então ali é falsidade ideológica, então eu quero danos morais. E aí o advogado da Federação Espírita Brasileira, de maneira brilhante, primeiro se esforça por comprovar a veracidade da obra. Então, grafotécnicos vão ver a grafia e atestar que era realmente a letra de Humberto de Campos. Especialistas na obra literária de Humberto de Campos vão analisar o conteúdo e vão destacar que ali era o estilo dele, de maneira clara, esculpido em Carrara. Só que a gente aqui na Bahia fala cuspido escarrado. É isso mesmo, era ele, estava claro.
era exatamente Humberto de Campos. Comprovou-se, aí a família, então queremos os direitos autorais. Aí o que foi que o advogado fez? Foi lá, mostrou na lei que os direitos autorais eram fornecidos pelas obras produzidas em vida, não pós-morte. Então, com isso, por conta disso, a família, inclusive, isso é importante se dizer, que as pessoas geralmente não citam isso, a família, anos depois, vai pedir desculpa a Chico. A família pede desculpa a Chico, se retrata. Isso é importante, tá? Isso é importante colocar. E a partir de então, Humberto de Campos passa a assinar seus livros como Irmão X. Irmão X é Humberto de Campos, exatamente. E aí vários outros livros vai trazer sobre reportagens do além-túmulo, né? Exatamente, com falas importantíssimas, riquíssimas, que ali estão figuradas. E livros maravilhosos que fazem parte do meu cotidiano. Por exemplo, no livro 50 anos depois, a personagem Célia, que é a protagonista, tem um avô chamado Quinélius Lúcius, um senhor venerando que no fim da vida termina se tornando cristão, pois ele vem pelas mãos de Chico psicografar obras em especial para as crianças. Mas tem uma obra que é o meu livro de cabeceira. É um livrinho chamado Jesus no Lar. Jesus no Lar, que é assinado por Neio Lúcio, ou seja, Quinélius Lúcius, é essa obra esplêndida que detalha o estudo do Evangelho no Lar que acontecia na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, na beira do lago de Genezaré. Olha aí, hein? Olha aí a chance de você aprender um pouquinho mais com a experiência que Pedro teve na casa dele, tendo Jesus como coordenador doutrinário das reuniões que ali aconteciam de estudo das Escrituras. Que maravilha! Imagina, eu fico imaginando, né? Que situação esplêndida. Você tem ninguém menos do que Jesus conduzindo os estudos ali, você fazendo perguntas e ele respondendo. É fantástico, o livro é maravilhoso. Recomendo com tranquilidade, porque é uma obra maravilhosa. E eu estou citando alguns poucos. Gente, como impactou minha vida um livro chamado Pensamento e Vida. Recomendo. Dá para anotar, ó, pega o celularzinho, anota, Pensamento e Vida, vai pesquisar esse livro, porque esse livro, na verdade, antecede a série psicológica de Joana de Ângeles. É um livro psicológico de Emmanuel, muito antes de Joana de Ângeles psicografar o livro da série psicológica. Então, Pensamento e Vida é um livro que fala de assuntos da psicologia e que nos auxiliam em muito no nosso processo de autoconhecimento. É ali a chance que a gente tem para crescer com as falas de Emmanuel. Ele já começa dizendo, por exemplo, que a consciência age como um espelho. Quanto mais pura ela estiver, quanto mais límpida, mais ela conseguirá refletir a imagem do alto, a luz do alto. Então, com isso, ele vai, ao longo do livro, trazendo essa metáfora para que a gente compreenda o processo evolutivo do ser, na medida em que a gente vai se robustecendo e amadurecendo espiritualmente, aprendendo com as circunstâncias, com as dificuldades, as mais variadas. E Chico Xavier bebe dessa fonte. É interessante como ele sentava na sombra do abacateiro e abriu o Evangelho. Isso é relatado por diversas pessoas que conheceram ele. Ele abriu o Evangelho e lia o texto que ele sabia de cor, mas ele lia como se nunca tivesse lido aquilo na vida.
com toda a curiosidade, com todo o denodo, com todo o afã, com toda a dedicação. Ele lia aquilo ali, bebendo daquelas palavras, aprendendo com aquilo e com todo o respeito à leitura e sempre aprendendo. Se a gente pode aprender com perseverança, podemos aprender a humildade também de Chico Xavier, a gente também pode aprender sobre resiliência. Resiliência, não, melhor do que resiliência, antifragilidade. O que é isso, Danilo? Novo conceito dentro da área da psicologia, da filosofia, a antifragilidade. Resiliência é a capacidade de você, diante de uma situação de pressão, de cobrança, de exigência, de desafio, você voltar à sua forma original quando aquela pressão, aquela tensão cessa. Antifragilidade é diferente. Enquanto que a resiliência é voltar à forma original, a antifragilidade você adquire uma forma melhor ainda. Você não volta ao que era, você se torna alguém melhor. O Chico Xavier cresce com todas as suas experiências de vida, nos dando um exemplo de antifragilidade. Ele passa por situações as mais difíceis, sem dúvida, e mostrando a humanidade, é claro, é bom lembrar, né? Ele não era nenhum Deus que a gente às vezes fica endeusando. Ele não, ele também tinha suas falhas. Ele tem aquela história famosa de que ele pega um voo de Belo Horizonte para Uberaba e aí começa a dar turbulência no avião e o povo começa a rezar. Ah, meu Deus do céu, vai cair no avião, pelo amor de Deus, vamos rezar, Pai nosso que está no céu. E aquela gritaria, aquele quiprocó, e aí Emmanuel aparece para ele no avião. O que é que está acontecendo? Aí ele, não, você não está vendo, o avião vai cair, a gente está rezando aqui para poder se proteger para Deus, quem sabe nos salvar. A gente vai morrer, Emmanuel. Eles morram com educação. Ou seja, olha aí, ele era chamado a atenção. Por quê? Porque naquele momento faltou a fé. Faltou a fé, né? E aí Emmanuel chegava junto e com a severidade, mas com uma amorosidade, né? Ele trazia ali Chico a refletir sobre as suas questões. Raul Teixeira chega a dizer que certa feita ele vai para para Uberaba, e aí quando ele chega em Uberaba, para uma situação universitária, quando ele estudava ainda física, ele aproveita e vai conhecer o centro espírita que Chico Xavier trabalhava, né? E aí quando ele chega lá no centro espírita, ele vê aquela situação, acha maravilhoso, aí Chico cumprimenta, eles se falam, se conhecem, é maravilhoso. E aí ele volta para um pensionato que ele estava numa região periférica da cidade. E aí lá nessa região periférica, duas senhoras estavam do lado conversando, chegam e ele diz, boa noite. Aí, boa noite, tudo bem? Você estava vendo Chico Xavier? Eu estava vendo Chico Xavier. Ah, as duas senhoras, jovenzinhas, né? Uma tinha 92 e a outra tinha 94. Eram bem jovenzinhas. Aí elas falam, inclusive Chico gosta que a gente vá lá para dar passe nele. Ele olhou assim, olhou para as duas senhoras, olhou, é mesmo? Ele jovem, devia ter 17, 18 anos, ficou impressionado, mas deixou passar. Daí algum tempo, alguns meses se passaram, ele volta para Uberaba, e aí quando ele chega lá, ele está no salão da reunião mediúnica quando Chico estava psicografando cartas consoladoras, e eis que entram aquelas duas senhoras bem velhinhas, com dificuldade de locomoção, mas entram. Aí Chico interrompe a psicografia e faz um movimento para receber o passe das duas senhoras. As duas senhoras chegam, estendem as mãos para Chico.
Aí, Raul Teixeira, sendo médium, vê naquele momento um vórtice de energia saindo de Chico e indo para as duas senhoras. Era Chico que estava dando passe nelas. A diferença de potencial, né? A gente aprende isso em física. A energia vai para onde falta energia. Então, tá ali, vai. Aí, na verdade, era o contrário. Elas achando que estavam dando passe, eram elas que estavam recebendo. A gente, muitas vezes, tem essa visão, né? Que a gente acha que está dando, na verdade, a gente é que ganha naquela situação. Como eu vejo isso quando a gente vai, por exemplo, visitar um orfanato, visitar um asilo, vai distribuir um alimento, a gente é que ganha, a gente é que se beneficia, grande parte das vezes. Pois bem, já que eu falei disso, chego então na questão da caridade, que é outro grande exemplo de Chico Xavier para as nossas vidas. Ele nunca viu o dinheiro dessas obras que ele psicografou. Sempre foi aquele que doou os direitos autorais das obras. Nunca usufruiu de um centavo sequer. No exemplo sublime da caridade, levando adiante a fala de Jesus, que é preciso dar de graça o que de graça recebemos. E ele se manteve firme. Certa feita, uma senhora que recebeu uma carta consoladora, pega aquela carta, agradece muito em lágrimas, diz: eu não tenho dinheiro aqui agora, mas eu tenho esse relógio, tome. Ele: não precisa, não, eu faço questão, não vai fazer essa desfeita comigo. E aí dá um relógio para ele, ele bota no bolso. Quando ele está saindo do Senza, e ele psicografava até 4, 5 da manhã, né? Está saindo, vem uma senhora: ô Chico, me ajude. Fui no médico, o médico me passou esses remédios, mas ele disse que é para tomar com a hora certa, mas lá em casa não tem relógio. Ele mete a mão no bolso: está aqui o relógio. Ele poderia ter vendido esse relógio, né? E até convertido para alguma coisa de benefício do centro, mas não. Ele pegou o relógio e deu para a senhora, automaticamente. Olha o que é caridade. Então é preciso que a gente se inspire com esse exemplo, não endeusando e achando maravilhoso, não, é sendo tocado para vivermos de tal forma que possamos merecer ter exemplos como esse ao nosso redor. E aí eu concluo minha fala com uma história que eu gosto muito de Chico, que certa feita ele chegava muito tarde, né, de madrugada em casa, e ele tinha um cachorrinho que estava muito doente. O cachorrinho não andava direito e acabava fazendo as necessidades ali no espaço, melava tudo, era uma coisa terrível, ele se sujava, era muito ruim. Então o Chico chegava em casa de madrugada, tinha que lavar o cachorro, tinha que limpar a casa. Resultado, ele dormia meia hora e acordava, já tinha que ir trabalhar no outro dia. E aí, vendo isso, uma das irmãs de Chico disse: não é possível uma coisa dessa. Alguém tem que fazer alguma coisa com esse cachorro. Não tem como, esse cachorro está atrapalhando, Chico, está sendo um óbice na sua vida, um obstáculo para você, não tem condição. Não, a gente vai cuidando dele, ele já está velhinho, não vai demorar para desencarnar. E assim ele vai se mantendo, né, firme e perseverante no cuidado daquela criatura. Mas aí, essa determinada noite, ele chega em casa e descobre que o cachorro estava morto. Ele fica muito triste, choroso. No outro dia, muito triste, aí ele encontra a irmã disse: seu cachorrinho morreu, né? Ele começa a chorar, se emociona. Aí ela fala: mas foi melhor, eu fiz isso para seu bem. Eu fiz isso? Como assim? Eu dei um remedinho e ele morreu em paz. Mas que absurdo, não faz uma coisa dessa, como assim? Aí ficou com uma mágoa dessa irmã. Imagine a mágoa dela ter matado o cachorro. Foi uma tristeza. E aí, com o passar do tempo, aquilo foi crescendo nele, aquela mágoa foi realmente tomando conta dele. E eis que ele se
se surpreende com a visita de Emmanuel. Emmanuel chega e diz: Chico, tem uma mancha escura no seu coração. Você precisa resolver isso com sua irmã. Porque o fato de você não conseguir perdoá-la está atrapalhando a qualidade do nosso trabalho mediúnico. Você tem que resolver isso. Emmanuel, mas entenda, era meu cachorro. Não, Chico, você precisa perdoá-lo. E como é que eu faço isso, Emmanuel? Você vai fazer o seguinte: você vai perguntar a ela o que ela mais deseja e vai providenciar comprar para dar a ela. Mas peraí, eu que vou dar um presente para ela? Foi ela que me fez o mal? Faça isso, Chico. A receita não é minha, é de Jesus. Aí ele usou o nome de Jesus. Chico piu, calou, foi lá procurar saber da irmã. A irmã queria uma máquina de costura da Singer. Mandou providenciar. Comprou a tal da máquina caríssima. Ele dividiu em 4 encarnações para conseguir pagar, porque ele ganhava muito pouco. Ele tinha um soldo muito pequeno. E aí ele dividiu diversas vezes para pagar, mas aí comprou, deu a máquina. Quando deu, aquela irmã ficou efusiva de alegria. Foi uma felicidade tão grande que Emmanuel aparece na hora e Chico vê sair do coração dela uma luz que inundava o coração dele e dirimia aquela sombra. Olha que lição para que a gente possa aprender um pouquinho com a história de Chico para as nossas vidas. Olha que lição para que a gente possa crescer. Conta-se que ele tinha no pé da cama uma frase de Teresa d'Ávila: isso também passará. Desculpa, Santa Teresinha de Jesus. Isso também passará. Se você estiver passando por uma coisa boa, isso também passará. Se você estiver passando por uma coisa ruim, isso também passará. Então, aprender a lidar com a impermanência, se mantendo perseverante, fiel a todas as bênçãos que nós recebemos sem cessar, ao amor do Cristo que nos une e que nos inspira na nossa jornada, é absolutamente essencial. Porque as bênçãos do Mestre Jesus inspirem em nossos corações o dever de seguirmos os bons exemplos que nos servem. Que assim seja. Tem que pedir livro para você? Entendeu? Acho que aprendeu aí. Sim. Fica a nossa gratidão ao nosso querido amigo por ter nos permitido viajar na virtuosidade desse homem chamado Chico Xavier, que para muitos também é a amorosidade da pessoa. Obrigada, Danilo, pelo carinho da sua pesquisa, por nos trazer tantos exemplos, por nos fazer viajar também nas literaturas e as dicas de livros que ficam para nós, para os nossos companheiros que estão nos assistindo nas redes sociais, para que a gente possa aprender um pouco mais. Mas a gente ainda segue com o trabalho, falando dos grandes vultos ou dos grandes exemplos, e amanhã nós teremos a nossa querida Ana Paula Castro falando sobre a Amélia Rodrigues e a formação do homem de bem. E nesse sábado teremos nossa companheira Daniela Magalhães falando sobre Manuel Filomeno de Miranda e o estudo e a prática do Espiritismo. Temos mais ainda exemplos e aprendizados para resolver. Então, agradecendo a Danilo, nós passamos para o segundo momento do nosso trabalho, convidando os nossos companheiros passistas para o momento do passe.
nossa mente a imagem da pergunta do Cristo Jesus, lembrando também desse emissário do amor que permitiu que reencarnasse entre nós, aproveitando os exemplos caridosos e amorosos desse homem chamado Chico Xavier, que possamos, no elevar do pensamento, buscar trazer esses exemplos na prática da nossa vivência, agradecendo sempre pelas oportunidades de aprendizado, pela qualidade das doces virtudes que esses seres encarnados, com a permissão do bondoso Pai Criador, nos permite compreender, para seguir o exemplo que arrasta as nossas vidas. Então, Cristo amigo, agradecidos por esse momento, agradecidos pelo aprendizado compartilhado pelo nosso companheiro amigo, para o qual honramos as suas bênçãos de luz, de paz, de amor, de serenidade e harmonia na sua caminhada, junto com a sua linda família, abençoando ele por mais esse momento conosco. E que Deus possa também abençoar a todos aqueles que hoje estão presentes conosco, aos que nos acompanham nas redes sociais, levando a cada um as suas amorosas bênçãos. E com a tua permissão, com a expressão dos benfeitores habilitados que dirigem essa casa, nós pedimos a licença para finalizar a nossa atividade da noite de hoje, mandando celebrar em paz a todos aqueles que aqui se encontram, precisando uma noite de sono tranquilo e reparador. Gratidão por esse momento e obrigado por tudo que recebemos de ti.